Na verdade, assim, as obras continuam, né? Hoje não começou nenhuma bagunça, continuou as de ontem, né? Ontem iniciamos ali a República Argentina no trecho entre a Paraná e a JK e as demais obras aí de pavimentação acontecendo na cidade. A Avenida General Meira, a Avenida Costa e Silva. Está fechado o acesso da República? Da República eu não passei hoje de manhã lá, eu acredito. Tem um trecho. Tá, né? Então a gente vai interditando conforme a obra vai andando e obra de recap tem essa dinâmica, né? Que momentos vai ali fechando o trechinho. Ontem ela estava da Paraná até a Duque de Caxias, isso? Não, ela estava interditada da Paraná até a primeira quadra ali na entrada da Venante ao Tembro. Exatamente. Quem passava ali pela Bela Itália, ali para Mediações, a gente deu de cara praticamente 1h30 ali, com o trânsito fechado. Você não descia, você não fazia sentido ao batalhão, né? Exatamente. Isso deve seguir por quanto tempo? Vocês vão fazendo o mesmo molde que foi a Costa Silva, de quadra em quadra, vai fazendo a obra? Quadra em quadra, e a empresa, né, nós conversamos com a empresa, a necessidade de talvez, quando chegar mais próximo da Brasil, no trecho contrário, a gente fazer num sábado à tarde ou até mesmo num domingo, nesses trechos que são mais complicados. Todo é complicado, né? Mas vai impactar um tanto a mais e eles conseguem trabalhar mais tranquilos. No sábado à tarde tem menos movimento e no domingo também. Então, quando você fecha no domingo um trecho daquele ali, você consegue avançar muito mais, né, do que de um dia normal. A gente viu em alguns grupos a pessoa colocando, por que estão tirando o asfalto, por exemplo, da General Meira? A gente vê que a máquina vai, tira uma camada que está danificada e começa a colocar outra. Não dá para pôr em cima daquilo ali, dá, secretário? Não, é assim, ó. Na verdade, não está se tirando o asfalto para colocar outro. O que acontece é que está sendo feito o meio-fio. E o meio-fio, ele precisa estar abaixo do pavimento, a base dele. Quando você faz o contrário, que você larga ele em cima do pavimento, começa a permear a água dentro do canteiro e escorrer, como acontece na curva aqui dessa rodovia que vai para Itaipu. Tem um local lá que para de chover uma semana e fica escorrendo a água. Por quê? Porque foi feito em cima do pavimento. Então, aquela necessidade de você ancorar o meio-fio, você precisa quebrar. Mas aí você vai me dizer para mim, o meio-fio tem 25 centímetros, vocês estão quebrando 2 metros. A máquina de meio-fio, ela precisa de 80 centímetros para ela se locomover. Então, você deixa uma folga de 10 para cada lado, você tem o meio-fio num sentido e no outro sentido, que o meio-fio está a 60 centímetros nas duas mãos, né? Então, você cortou de um lado para passar e você deixou um espaço no meio e cortou do outro para passar também. Então, há necessidade, sim, de se fazer daquela maneira. E tem mais uma coisa, né? Se você só vai jogando camadas de pavimento um sobre o outro, o meio-fio existente ele vai ficando tão baixo, vai dando problema em sarjeta, boca de lobo, enfim. Essa é a maneira correta de fazer. A você fresagem, tira a camada que está danificada e faz tem dois aspectos ali. Tem a retirada do pavimento para se fazer o meio-fio, que foi quebrado, que todo mundo fala, estão quebrando para fazer de novo. Está quebrando para se fazer o meio-fio. E tem a questão da fresagem, que foi o exemplo que foi feito aqui na Costa e Silva, está sendo feito na República Argentina e vai ser feito na General Meira. Esse material que sai é um material, de certo modo, nobre. Nós estamos utilizando ele nas áreas rurais, já fizemos todo o Mata Verde, foi colocado esse material lá, e vamos aplicar ainda em outras áreas rurais da cidade. E é a maneira para você não ficar fazendo camadas e camadas de asfalto e daqui a pouco está com meio metro de asfalto um sobre o outro ali. Né? Então, você tem que fresar, tirar. Né? Você tira 2 e coloca 4. Tira 2 e coloca 4. Senão vai saindo com o tempo também, se colocar Exatamente, um cima do outro, porque a base está comprometida, né? E daí, às vezes, ele tá choco embaixo ali e você coloca um pavimento novo em cima, ele continua sem agregar com o pavimento de baixo e acaba daqui uns dias saindo. Secretário, 2 coisas aqui. A Costa e Silva, foi fechado o acesso para Edgar Schimmelfeng, foi aberto um outro acesso, foi feita uma pista, uma passagem elevada nas 2 pistas, ligando um ponto de ônibus ao outro. Em frente à guarda. Qual que é a pergunta, em frente à guarda municipal? Qual que é a pergunta, o questionamento que a gente recebeu aqui? Não é porque está realizando obra, todo mundo está gostando porque está vendo uma pista nova, a qualidade melhor para transitar. Mas a dificuldade que a gente viu e a reclamação do ouvinte, do usuário dessa via principalmente,
um veículo acabou indo para cima do meio-fio achando que não tinha visto que tinha sido fechado. Sinalização. O outro ponto, aqui na calçada, na rampa elevada, na faixa elevada, um motociclista acabou batendo ali à noite porque não tinha sinalização e ele não viu. Outra reclamação desse motorista de mototáxi. Essas questões não dá para sinalizar antes de fazer e, de repente, não pegar um motorista numa situação mais complicada, um motoqueiro, uma pessoa, por exemplo, carros que voaram sobre... Vamos por partes, então, tá. Cida. A questão da Costa e Silva foi colocado as placas de obra, enquanto está executando a obra, existem as placas de obra, o trecho em obra, a obra à frente, existe toda essa colocação. Então, se você observar que existe essa placa de atenção, que é uma placa laranja, antes de você chegar no cruzamento, ou quando muito você chega no cruzamento, existe uma obra ali. Você tem que observar que existe uma obra. Tanto que, qual que é o número de veículos que passa por dia nesse local? Né? Houve uma pessoa que subiu sobre o meio-fio. Né? Então, quer dizer, se fosse um problema bem drástico, vários outros carros teriam pulado aquele canteiro. Então, esse é um ponto. São 10 mil veículos dia por sentido. O caso da faixa elevada, que ela foi... Não, aí foi vamos chegar no início na da faixa. Construção dela, aí já era, acho que começou à tarde, né? Aí à noite não tinha sinalização nenhuma, O né? problema é que choveu no dia, a gente não tinha como fazer sinalização. Eu entendo, só que o problema é que o motor... As placas estavam lá. Mas aí pegou uma faixa elevada que não existia, de uma hora para outra estava ali sem sinalização, o motoqueiro passou por cima e se esborrachou no chão, à noite, né? E de repente cone de sinalização, luminoso, né? Alguma coisa assim, para evitar esse tipo de coisa. A gente tem alinhado sempre com o Fostrans, quando nós mesmos, independente de ser na obra, a gente, se vai fazer uma lombada, é colocado a placa anteriormente, no dia que é feito, é alinhado com a equipe do Fostrans de sinalização para fazer uma pintura emergencial ali, terminou, já se faz, sabe-se que ela não vai ter efeito duradouro, porque o pavimento é muito recente, ele acaba sugando essa tinta ali, né? Depois ele não passa adere. de novo, né? Depois passa de novo. Mas a gente faz a sinalização prévia ali, juntamente com a equipe do Fostrans, para que isso aconteça. Esse fator, né, da chuva, ele comprometeu realmente, e aquilo que a gente falta falar, existe uma questão das placas, não existia realmente, de repente, a informação da faixa elevada, mas foi corrigido na sequência, né, Priscila? E é isso que acontece. Já está pintada, desde ontem. Sim, ela né? foi pintada. Ontem de manhã, mas no dia que ela foi instalada, foram colocadas 4 placas, ela estava bem sinalizada. O problema é que realmente as pessoas estão andando... Tem o excesso de velocidade. Porque falta de atenção. Se você analisar assim, que nem eu digo, se fossem vários casos de vários motoqueiros caindo, vários carros pulando a faixa, várias situações, a gente, né, estaria pecando talvez, né, pela sinalização, por alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vê que são alguns casos isolados, né? Que a pessoa, por falta de atenção, às vezes, eu já vi motoqueiro no trânsito respondendo o WhatsApp, teclando ali no... Não, a imprudência, ela tem de todo tipo, isso então, aí não tira, né? Agora, só para a gente salientar, teve a Costa e Silva, que foi toda aquela fila, as pessoas falando, reclamando e tal. Agora está na República Argentina, nesse trecho. General Meira não tem interrupção, não tem problema de circulação dos veículos por enquanto. Por enquanto não. Então, qual que é a orientação para quem tem costume e hábito e sempre usou a República Argentina? É desviar, porque não tem outra alternativa. Então, Natália, eu estou com esse nome na boca, Cida. A República Argentina, nós fizemos uma informação junto com a comunicação social, uma comunicação física. Nós imprimimos numa folha de A4 uma informação dizendo a obra que ia acontecer ali e o tempo e o transtorno que ela ia causar no momento que a obra estaria acontecendo. E onde está essa comunicação? Essa comunicação foi entregue na mão de cada comerciante que tem uma loja, um botequim ali na República Argentina. Então, todos os comerciantes ali estavam cientes dessa obra, né? A comunicação social da prefeitura, nós aqui na rádio, vocês... Tem muita reclamação dos comerciantes? Não, eu estou dizendo assim, que foi bem divulgado essa obra. O início dela, inclusive, o Fostrans
ontem de manhã fez uma nota, divulgou a nota, dizendo, né, da obra em si, que o transtorno que ela causa. Mas o nosso mapa mental, ele nos leva para aquele local lá. Ontem eu saí, nesse horário que você falou, Cida, 1h30, 2h, e passei ali pelo hospital municipal e o meu mapa mental me jogou na Paraná. Jogou. Eu vi a fila toda. Aí eu peguei a fila aqui em cima, daí quando eu já tinha passado o retorno, porque eu poderia retornar e pegar outro caminho, né? Quando eu me flagrei, eu tinha passado do retorno. Daí eu falei, agora é esperar. Na República não tem jeito, né? Não tem jeito. Ter que ter paciência. Aí passei o semáforo do shopping, já entrei à esquerda na Maracanã e já desviei o trânsito lá para cima, porque se eu sigo na Paraná, todo o trânsito que vem na Costa e Silva estava sendo jogado pela Paraná. Então, eu ia ser mais um naquela fila. Então, eu falei, bom, não dá por aqui, eu vou sair por aqui. Mas é um mapa mental nosso, por mais que você escutou na rádio, que você viu o noticiário dizendo que havia uma obra naquele momento ali, você quando você entra no seu carro aqui, você já sabe o trajeto que você vai fazer. A Costa e Silva deu para fazer em meia pista. Na República não tem jeito, não tem jeito, como, né? Não tem espaço lá. Ô César, eu ia te poupar hoje sobre esse assunto. Inclusive, eu acordei falando, eu vou poupar o César, mas o Agenor Miranda ligou aqui, aí não tem jeito. Ele quer saber sobre a marginal lá da Olímpio Rafaim. Ele quer saber também se as calçadas vão ser padronizadas pela prefeitura. Como que está a questão da Olímpio Rafaim? A calçada da Olímpio Rafaim, sim, porque lá é uma implantação de via e está prevista a calçada e a ciclovia. Né? Ontem de manhã o pessoal da fiscalização esteve no local, estão fresando agora após a Mercedes ali, que ali vai ter que ser feita uma fresagem. E também o pavimento lá é um pavimento bastante espesso, salvo engano é 7 centímetros, ele tem que ser feito em 2 camadas. Então, aí a primeira camada é mais complicada, por ser uma implantação naqueles locais onde foi retirado todo o pavimento, você tem que deixar por 72 horas a imprimação. E não dá para deixar o trânsito em cima. Então, é bem complicado, a gente sabe que ali a logística de transporte é bastante grande, né? E então, assim, eles têm que fechar, às vezes, tem que fechar meia quadra, e trancar ela com aquelas manilhas, algumas coisas bem pesadas para que o trânsito não entre, e fazer a primeira camada, e também não dá para liberar o trânsito em cima, porque a primeira camada também não aguenta o trânsito, até fazer a segunda camada. Então é uma obra bem melindrosa de se fazer, mas eu já disse aqui uma vez, e volto a repetir, o trecho pior que nós achamos que nós íamos enfrentar, nós passamos por ele, que era a enfrentar a questão da base e subbase daquela rodovia, daquele trecho da avenida. A gente superou isso e agora, né, superar cada gargalo desse, que é imprimação, 72 horas, fazer uma camada, fazer mais uma camada e liberando o trânsito aos poucos. Término disso tudo? A previsão dele era 210 dias, a gente já sabe que vai atrasar, nós tivemos chuva, nós tivemos atraso no cronograma da obra ali por alguns dias, mas a obra está discorrendo, a empresa está trabalhando, as calçadas, que nem você me perguntou no início, serão contempladas na obra e a ciclovia também. Tá certo, 11h54. Escola Gabriela Mistral, não pode sair sem dar essa resposta. Pais ouvindo, querendo saber por que eles não... Porque tinha um combinado deles voltar para a sala de aula a partir do dia 12, na parte que está pronta. Certo. Não ficou pronta porque tem previsão, qual que é a resposta para os pais? É assim, ó, aquela obra, acho que já foi falado aqui também, havia uma problemática com relação ao reequilíbrio financeiro daquela obra. O reequilíbrio financeiro, ele é diferente de aditivo, ele é diferente de reajuste de obra. O reequilíbrio, durante a pandemia, foi algo que ressaltou a todos os governos aí, e algumas obras foram paralisadas, não foram terminadas, inclusive algumas do município, que a empresa pleiteou e não conseguiu, porque não denotou que ali havia realmente um desequilíbrio para que ela executasse a obra. Da Gabriela Mistral foi diferente. Iniciou-se esse processo final de novembro do ano passado, o processo de reequilíbrio. A empresa partilhou de todo esse trajeto do reequilíbrio, né? E isso acabou atrasando realmente a obra. A empresa, em momento algum, ela disse que não iria terminar, só que ela não tinha perna mais para conseguir fazer a obra. Nós tivemos no início, 30 dias atrás, nós tivemos uma reunião com a empresa aqui, o município se comprometeu em finalizar
juntamente com a empresa, o reequilíbrio. Isso foi finalizado junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Procuradoria do Município. E na data de ontem nós assinamos o contrato desse reequilíbrio com a empresa e cobrando da empresa a assinatura dela, porque também nós queríamos que ela assinasse, né? E um desencontro talvez de e-mail, porque hoje tudo é digital e eles não conseguiam achar lá para assinar. Hoje de manhã, conversando com o departamento de compras, mandaram o link para a empresa assinou esse contrato de reequilíbrio e o compromisso da empresa retomar essa obra e terminar ela dentro de 30 dias, a partir da assinatura desse reequilíbrio que aconteceu na data de hoje. E aí as crianças podem voltar? Podem voltar, exatamente. E a questão da energia, que para nós era um problema, que nós tínhamos lá uma quantidade de carga instalada, né, que era da antiga escola, daria talvez para entrar com as crianças com essa carga instalada, porque nós estamos entrando num período agora, digamos, o clima mais ameno, os ar-condicionados não seriam ligados, a carga instalada daria, porque aumentou bastante o número de sala de aula naquela escola nova. Mas a Copel agendou para o dia 21 a obra da parte da Copel, que era o maior empecilho nosso lá, que era um reforço de rede, um transformador. A Copel também está com problema no fornecimento do transformador. E daí ela marcou na agenda, dia 21 vai entregar esse transformador lá. Aí a parte interna é por parte da obra da contratada, ela fazendo a parte dela, liga essa energia, e a parte interna ela tem que concluir. Secretário, o senhor tem várias pautas pendentes. O arruamento do Bulbas. Eu vou despachar aqui na rádio semana que vem. Vai começar a despachar aqui. Aí a gente vai falando. Porque o povo quer resposta, pergunta. né? Então, assim, tem várias questões penduradas. O Wilson, penduradas. inclusive, está perguntando se tem jeito de refazer aquela faixa elevada em frente ao INSS. Refazer a faixa? Eu acho que ela está gasta, né? Ali não Daquelas tem. primeiras que é concreto e paver. Sim. Ela é uma das primeiras, né, feitas aqui. Ela está gasta, já está quase no nível da rua. Sim. Pode? O quê? A sinalização é do Fostrans, é isso? Mas assim, a gente teria Não, que mas ela avaliar, está desgastada realmente. Ela foi feita de paver. de obra. Isso. Ela é um lugar que já está consolidado, Teria né? que fazer, a saber o quê? É uma questão de infraestrutura só ali, né? Melhorar ela no sentido do... Tá certo, são 11h58. César, eu vou liberar você então. E eu continuo com a Priscila Mantovani, que é da Engenharia de Trânsito do Fostrans, né? E obrigado, viu, César, mais uma vez pela tua vinda aqui, né? Daqui a pouco a Cida te chama de novo, não se preocupe. Tranquilo, Cida. Não passa muito, não dá tempo de sentir saudade. Não dá. E qualquer coisa a gente pede para ele ali, vai à caça do